Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a nossa vida, amém? Como é bom ter você aqui, hein? Como é bom nós nos reunirmos como família da fé e podermos juntos celebrar a Deus. Como é bom a gente poder olhar na vida um do outro e a gente encontrar motivos para seguir adiante. E isso é maravilhoso. Hoje nós temos um culto mais celebrativo do que o de costume, porque nós estaremos tendo ao longo da nossa liturgia a recepção de novos membros, filhos da igreja, confirmando a sua fé, fazendo a sua pública profissão de fé. E isso é maravilhoso, a gente ouvir de um adolescente, né, como a gente ouviu agora há pouco, o que o motivou a chegar até aqui, até esse momento da sua vida, até essa decisão na sua vida, e a gente vê o quanto vale a pena a gente servir a Cristo, a gente buscar a Deus e a gente caminhar juntos na direção, né, da vontade do Senhor. Então é uma bênção, é uma alegria, e para nós como povo de Deus, sempre nós temos motivos suficientes, ou mais que suficientes, para agradecermos a Deus. Então eu quero convidar você a se juntar a nós em adoração ao Senhor nessa noite. Nós estamos aqui para agradecer a Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo aí, no livro dos Salmos, o Salmo de número 63 das Escrituras, livro dos Salmos, o Salmo de número 63. O salmista diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Aleluia, até aqui. Olha que interessante, o salmista, ele se põe a agradecer a Deus, se põe a louvar a Deus e dizer da sua entrega: a minha alma tem sede de Ti. E quando nós pensamos em sede, nós pensamos em água, e quando nós pensamos em água, nós pensamos em algo que é essencial, não é? Ninguém vive sem água. Ninguém vive sem água. O ser humano ele pode viver vários dias sem comida, mas sem água, a sua perspectiva de vida ela é reduzida drasticamente. E o salmista faz essa comparação. Ele diz que para a sua alma, o que é essencial é estar ligado a Deus, é estar conectado com Deus, é estar alinhado com a presença e com a vontade de Deus para a sua vida. E ele diz no verso 2: assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor que a vida e os meus lábios te louvam. Gente, hoje mais do que nunca, a ciência e as pessoas de uma maneira geral têm entendido que o ser humano é integral, corpo, alma e espírito. E que todas essas dimensões do ser humano, elas precisam ser nutridas, precisam ser cuidadas. A gente precisa dar atenção para isso. A gente não pode dar atenção apenas para a nossa saúde física,
A gente não pode dar atenção apenas para a nossa intelectualidade, para a nossa capacidade de aprender conhecimento. A gente não pode dar atenção apenas para uma dimensão e não para outra. E hoje nós temos ouvido a própria ciência reconhecendo a necessidade de que nós precisamos nutrir a nossa alma. E o salmista está dizendo para nós aqui da sua vida devocional. Ele está dizendo de algo que ele praticava. Ele está dizendo, olha, eu contemplo, eu paro e eu olho para o santuário, que para o salmista era um lugar de adoração, era o templo de Jerusalém. E ele diz que contemplando o templo, ele contempla Deus. Aí a pergunta que eu quero fazer para você, porque ela também é para mim, é: na sua caminhada de vida, cada um de nós aqui tem um ritmo, né? As crianças têm um ritmo, os adultos têm um ritmo, os adolescentes. Cada um de nós tem um ritmo de vida. Mas especialmente para você, adolescente, jovem, adulto, na sua correria do dia a dia, quantas vezes você tem parado em contemplação? A contemplação é abrir as portas da nossa alma, é considerar essa dimensão de um ser humano integral que somos e dar uma manutenção para essa dimensão que é a nossa alma. O salmista diz: eu contemplo o santuário para ver a tua força. Ele tem fé em Deus e ele crê que Deus é forte para ver a tua glória. E aí ele chega a uma conclusão, e essa conclusão é tão interessante. Ele diz assim: a tua graça é melhor do que a vida. Existe alguma coisa melhor do que a vida, gente? A graça de Deus. Existe alguma coisa melhor do que a vida? Talvez você pense assim: ah, minha vida tá uma porcaria, né? Deve ter alguma coisa melhor. Ou talvez você pense assim: minha vida tá boa, tá muito boa, não tem nada melhor do que a minha vida. O salmista, quando ele para e ele contempla, ele sai desse plano físico, limitado, palpável e tão decadente muitas vezes, que é essa dimensão da nossa saúde que anda tão mal, das nossas relações que andam tão ruins também, desse mundo tão degenerado pelo pecado. O salmista abre a sua mente, a sua alma, o seu espírito, e ele contempla Deus e ele diz assim: ah, Senhor, tem coisa melhor, tem coisa melhor. A tua graça, o teu favor, a tua bondade, a tua misericórdia, os teus planos para mim são melhores do que a minha vida. Ele passa a contemplar uma nova vida, uma vida que não se limita ao que nós estamos vivenciando aqui, mas ele passa a contemplar uma vida eterna. A graça de Deus foi revelada na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, para abrir para nós definitivamente o caminho da eternidade. E a graça de Deus é melhor que a vida. Eu quero convidar você a um momento de oração agora, de reflexão. Talvez isso que eu tenha lido para você não faça nenhum sentido, ou tenha feito algum sentido. Talvez o que eu li só diga respeito a algo que você já vive. Isso é maravilhoso, isso é bom. Pastor, é isso aí mesmo, eu tenho vivido isso. Ou talvez você se questione: poxa, minha vida está tão corrida que eu não estou parando para contemplar a grandeza de Deus, o poder de Deus. A minha vida é tão corrida
Eu tenho me debatido com tantas coisas que eu não tenho tido espaço para pensar nas coisas de Deus, perceber a força de Deus e contemplar a sua graça. Eu queria te convidar a orar ou simplesmente baixar a sua fronte, e se você concordar com aquilo que eu vou dizer, ao final você pode dizer amém, que significa assim seja. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos conduziu até aqui de diversas maneiras, usando diversas circunstâncias. O Senhor nos traz até aqui e nós te agradecemos. Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui junto conosco, na mesma fé, unidos, ó Deus, pela mesma mensagem que foi pregada lá na cruz, a mensagem da salvação. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós te agradecemos porque o Senhor é misericordioso. E se estamos aqui é porque de fato a tua graça é melhor do que a vida. Porque nós havíamos recebido essa vida do Senhor e o pecado nos tirou essa vida. Mas o Senhor, pela tua imensa graça e misericórdia, o Senhor nos resgatou e nos trouxe para si. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque temos andado distraídos, porque temos sido negligentes com a nossa alma, temos sido negligentes em não nutrirmos o nosso espírito, dedicando a nossa vida ao Senhor. Mas te pedimos perdão pelos nossos pecados. Permita que a gente possa se achegar diante de Ti nessa noite e possamos encontrar em nós muitos motivos para agradecer. Muitos motivos para agradecer. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Do Senhor hoje aqui, e a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Vamos com as palmas. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto a igreja Senhor canta. Me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber.
seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor vou me tocar. louvando seu nome, Eu sinto o Senhor me vou tocar. louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, aleluia. O Senhor é o Deus e a Ele pertence toda a honra, toda a glória. Nós, seres humanos, somos incapazes de contemplar a Deus, de ver a face do Senhor, porque nós seríamos extinguidos pela sua glória, pela beleza de sua glória. Mas Deus então enviou seu Filho, e através de Cristo nós podemos contemplar a face do Altíssimo, porque Cristo, a plenitude da glória de Deus, nos foi revelada. Eu e você temos livre acesso ao Pai, porque através de Jesus, do seu sacrifício, eu e você somos amigos de Deus, chamados de amigos de Deus. O véu rasgou, e tudo isso só foi tornado realidade por meio da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, e desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. E és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, com todo fôlego que tenho, da bondade de Deus, em tua doce voz Que me guie em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. E eu sei que és meu Pai e que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Ele és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. E tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá,
seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. E és fiel em todo tempo, todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei de Deus. Diga que Ele é fiel mais uma vez. E És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és bom. Em Todo tempo Tu és. Todo fôlego tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Aleluia, o nosso Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. Glória a Deus, o que seria de nós sem a bondade do Senhor? Ele é fiel nas nossas vidas, um Deus fiel, um Deus bom, sempre bom. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir de todo coração. Cura o meu coração, cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só da Tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Leva, Jesus, leva onde eu posso ouvir Tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. E aos Teus pés me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. E cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só da Tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. E eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz.
leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. E aos teus pés Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. e aos teus pés. Nesse momento você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta ao altar, depositando com gratidão aquilo que pertence ao Senhor. Faça isso com alegria. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Que ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Estou secado, Se estou cercado pelo medo, Ele é fiel, tu és fiel, nunca falhará. Nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
e ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu E tu és meu. eu sou teu E tu és meu. e tu és meu. Amém. Jesus, dai-nos essa fidelidade, Senhor, de confiarmos em Ti, mesmo em meio à tribulação. Que nós não possamos titubear, que nós possamos firmar os nossos pés e confiar que o Senhor está no controle desse barco. O Senhor está no controle do barco das nossas vidas. Ele não abandona o remo, Ele não abandona o barco. Talvez para você pareça que Ele esteja dormindo, mas Ele está no controle, porque Ele é o Senhor do vento, Ele é o Senhor do mar. Ele tem poder para dizer: vento, pare de soprar, mar, se acalme. Talvez na sua vida você tenha passado por uma tempestade, mas o Senhor é o Deus que prevalece sobre qualquer tempestade, sobre qualquer luta. Ele é o nosso general, Ele luta as nossas batalhas. Que nós possamos olhar além das ondas, porque além das ondas está o nosso Senhor. Ele tem cuidado de tudo. Além das ondas nós olharemos e confiaremos no Senhor. Dai-nos essa fé, Senhor. Dai-nos essa fé para andar sobre as águas, para ir além, para ir distante, confiar no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas. Senhor, amém. Receba o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Que bênção, né? Quero chamar as crianças aqui devagar, que hoje nós estamos com espaço reduzido, sem correria. Também. Bom, a Helena vai começar a apresentação do versículo que ela decorou essa semana. Porque vivemos por fé, não pelo que vemos, segundo Coríntios 5:7. Vocês ouviram, gente? Não, né? Então acho que ela vai ter que falar de novo. Não? Então, certeza? Mais devagarzinho, para você se acostumar. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos, segundo Coríntios 5:7. Ah, muito bem. Quem mais? Luca, Sara? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos, segundo Coríntios 5:7. Muito bem, depois você passa para Sara. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos, segundo Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos, segundo Coríntios 5:7. Muito bem. Mais alguém? Não? Estenda sua mão direita para cá. Vamos abençoar essas crianças. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela vida das nossas crianças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa missão de criá-los, ó Deus, com amor, de criá-los dentro, ó Deus, dos princípios do Evangelho, que o Senhor possa abençoá-los e também abençoar a nós, nos dando sabedoria. Em nome de Jesus, amém.
Vocês vão descer agora com a tia Simone lá, ó. Quanto homem, né, gente? Muito homem, né? Deus sabe todas as coisas, né? Ele já sabe que tem muita mulher no mundo, né, gente? Vamos equilibrar essa conta aí, né? Vamos equilibrar essa conta, vai dar tudo certo no final. A gente fica muito animado quando a gente tem situações como essa de hoje, né? Mas olhando para a nossa história, a história do cristianismo, né? A história da fé em Cristo, a gente deveria estar acostumado com isso. O fato de pessoas serem impactadas pelo Evangelho através de uma comunidade local, através da minha vida, da sua vida, e estarem se juntando a nós como igreja de Cristo, deveria ser algo muito corriqueiro, natural, deveria acontecer toda semana. Tinha que ser como arroz com feijão, né, na vida da igreja. Por isso que quando a Thalita e o Caleb se mostraram preparados, prontos, né, para esse passo de fé, o Caleb para a confirmação da sua fé, ele que nasceu, cresceu na igreja, e a Thalita que tomou essa decisão, né, e tem caminhado com a gente nesses últimos meses. Nós não pensamos duas vezes em pensar assim, na próxima oportunidade que seja viável, a gente vai realizar essa cerimônia de batismo, de profissão de fé, na liturgia do nosso culto. A nossa tendência é pensar assim, vamos esperar o aniversário da igreja, vamos esperar o dia da reforma protestante, vamos esperar alguma coisa, uma data que seja mais especial, mas não existe nada mais especial do que isso, não é? A palavra do Senhor, o presbítero Josimar lembrou isso agora há pouco na nossa reunião. A palavra do Senhor diz que quando alguém se vê pecador e necessitado da graça, da misericórdia de Jesus, acontece uma festa nos céus. Acontece uma festa nos céus. Então, por que é que nós vamos diminuir a importância disso, relegando ou colocando as coisas de Deus na nossa agenda, né? Muitas vezes nós não entramos na agenda de Deus, a gente quer colocar as coisas de Deus na nossa agenda. E a gente está, dessa maneira, agindo na contramão daquilo que Deus tem para a nossa vida. Muito bem. Eu gostaria de convidar você agora a abrir a sua Bíblia e o seu aplicativo em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 6. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vou ler novamente. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vocês viram que eu tenho uma fã aqui, número 1, né? A Zoe, ela fica chamando atenção aqui, ó, pra ela, né? Só porque eu falei que tem muito menino aqui na igreja, ela tá marcando presença, né? Né, Zoe? Zoe? Quando eu quero falar com ela, ela não liga para mim. Né? Gente, é muito interessante o que o apóstolo João está
discorrendo. Na verdade, esse versículo é um recorte de um contexto muito maior, muito mais rico, onde João está enfatizando quais devem ser as motivações daquele que serve a Cristo, ou daquele que professa a sua fé em Cristo. Hoje, no Brasil, nós temos uma facilidade muito grande de encontrar cristãos, né? O Brasil é um dos países onde o número de cristãos, pelo menos os cristãos nominais, que são aqueles que se autodeclaram cristãos, é um dos países mais cristãos do mundo, né? Um dos países mais cristãos do mundo. Mas nem por isso a gente vê o Brasil sendo uma sociedade melhor, né? Nem por isso a gente vê as marcas do cristianismo, as marcas do evangelho sendo conhecidas assim na sociedade, sendo vividas, experimentadas, vivenciadas. E eu não estou falando daquilo que alguns cristãos preferem dar ênfase como algo esquisito, algo estranho, ou talvez até, como eu diria, emblemático, rotular, assim, do que é ser cristão, sabe? Não estou dizendo nem disso, estou falando de coisas básicas, como verdade, falar a verdade. Estou falando de tolerância, estou falando de justiça, estou falando de respeito, coisas básicas. Coisas que a gente tem que trazer de berço, né? Da nossa educação em casa. E a repulsa a tudo aquilo que é ruim, que é mal, que é danoso, que é prejudicial para o ser humano. Então são coisas básicas que deveriam estar aparecendo assim nas nossas relações e na nossa vida enquanto sociedade brasileira, por sermos uma grande maioria de cristãos. Mas o que a gente vê, muitas vezes é o contrário disso. Muitas vezes o que a gente vê é a ausência total desses valores. E em alguns nichos, assim, muito especialmente em alguns nichos, a ausência total desses valores. Agora, por que é que eu estou aqui e você está aqui? Porque de alguma maneira a gente pensa diferente. De alguma maneira a gente entende que ser cristão é algo muito, diz mais a um relacionamento do que simplesmente a uma ideologia. Diz muito mais a respeito de compromisso comunitário do que com individualidade. Diz muito mais, talvez, com obrigações. Obrigação já é um termo que está sumindo já da sociedade, né? Nós vivemos numa sociedade que só quer direito, não quer ter obrigação, mas busca por direitos, garantias, mas não quer saber de ter obrigação de fazer nada. Mas o fato de nós estarmos aqui diz respeito ao fato de que nós queremos saber, sim, quais são as nossas obrigações dentro desse universo que é o Evangelho de Cristo e a nova vida em Cristo. Então, o que a gente vê no Evangelho, e João nos chama a atenção nessa noite dizendo, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Quem é esse ele? Jesus. Então, se eu tenho a coragem ou a ousadia de dizer eu sou cristão, eu devo ter a coragem e a ousadia de andar como ele andou. Seguir os passos de Jesus, ou andar nos passos, né, pisando nas mesmas pegadas de Jesus. Porque senão não faz nenhum sentido, gente.
Qualquer coisa que a gente fizer aqui, eu fiz diante do altar de Deus, só tem significado se realmente esse Deus está presente na sua vida, só tem significado se de fato a sua fé realmente estiver fundamentada nisso. Qualquer coisa que nós fizermos sem fé, a Bíblia diz que não tem valor para Deus, é palha, joga fora, vai ser queimado e não vai passar pela prova de fogo. Tudo aquilo que fazemos sem fé não se aproveita, não presta. Então, se nós não estivermos de fato conscientes daquilo que estamos fazendo, nós não estaremos vivendo verdadeiramente o Evangelho de Cristo. A gente pode estar animado, empolgado em fazer parte de uma igreja como uma associação, né? Como uma sociedade de pessoas bem intencionadas, que ouvem mensagens motivacionais toda semana, que realizam eventos, e a gente faz evento mesmo, né? A gente faz bagunça, que tem pessoas cordiais, educadas, e às vezes não também, né? Às vezes sai uns pega, dá umas brigas, tem problema, né? Cada um de nós tem as suas limitações, mas viver, ou melhor, ser cristão é viver o Evangelho. É isso que João está dizendo. Ser cristão é viver o Evangelho. A nossa cristandade, a nossa fé, ela tem que ser evidenciada, comprovada pela nossa forma de viver. Se eu não digo que sou cristão enquanto estou trabalhando, negociando, comprando, vendendo, estudando, se eu não digo que sou cristão dentro da minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa, como eu a trato, como ela me trata, se eu não mostro que sou cristão, educando os meus filhos de forma coerente, justa, como eu lido com o dinheiro, seja pouco ou seja muito, eu estou acostumado a lidar com pouco. Talvez você esteja acostumado a lidar com muito, não importa. A honestidade, a verdade, a justiça, ela é manifesta nos menores detalhes, nas menores atitudes. Então, o que o apóstolo João está chamando a nossa atenção nessa noite é para que a gente faça uma revisão. Você que já é cristão, você que já está no sol aí, talvez há algum tempo, caminhando com Jesus, a gente faça uma revisão. E para aqueles que não estão já andando há tanto tempo, tenham consciência de que a proposta do Evangelho é única e exclusivamente essa. Se não for para andar com Jesus, não vale a pena. Se não for para andar com Jesus, viva outra filosofia de vida. Porque senão o Evangelho para você vai ser uma mera filosofia de vida. Se não for para andar com Jesus, não pense também que você está indo para o céu. Se não for para andar com Jesus, não pense também que você está sendo beneficiado pela graça, pelo sangue que foi derramado lá na cruz. Se não for para andar com Jesus, a gente tem que talvez tomar um outro caminho, um outro rumo para as nossas vidas. Mas por que devemos andar nos passos de Jesus? Por que nós devemos andar nos passos de Jesus? Porque parecer com Cristo é o nosso chamado. Para um cristão, para aquele que tem convicção da sua fé em Cristo, parecer com Cristo é um chamado, não é uma opção, não é um mero desafio. Não é apenas uma brincadeira de mímica, né? Vamos ver se você consegue imitar Jesus. Como é que Jesus faria isso? Como é que Jesus faria aquilo? Não é. Diante de uma multidão de galileus, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Isso está lá em Mateus 11, 28. O próprio Rei Jesus nos deu a graciosa ordem de ir a Ele, a fim de aprender. A gente tem que ir na direção de Jesus. E às vezes ir na direção de Jesus não significa vir à igreja, mas significa no nosso dia a dia a gente nutrir uma relação com Cristo, um relacionamento com Cristo. E a gente só se relaciona se a gente abre o nosso coração para conhecer e ser conhecido. Então eu não estabeleço uma relação com Cristo só porque eu sei fazer algumas orações. É estranho isso, né? Porque muitas vezes as nossas orações, elas são como requerimentos. A gente protocola com um amém, né? E fica esperando a resposta. E às vezes a resposta vem e a gente nem percebe, porque a gente já esqueceu aquilo que a gente já havia pedido. O requerimento caiu no esquecimento. Ou seja, porque não há uma relação com Deus, uma proximidade com Cristo. O que Cristo de fato quer é que a gente se aproxime para que Ele seja conhecido por nós e a gente possa estabelecer uma relação estreita. Não somos chamados, em primeiro lugar, a uma instituição ou a uma doutrina em particular, e sim a uma pessoa verdadeira. Eu aprendi isso com o pastor Jeremias Pereira, eu já falei isso, repeti isso aqui várias vezes para os irmãos. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E ele, falando num congresso para a gente, ele disse assim: eu, de uma hora para outra no meu ministério, eu parei de falar Deus te abençoe. Simplesmente porque o conceito sobre Deus, ele é subjetivo, e existem vários conceitos no mundo a respeito de quem é Deus, ou do que é Deus. Agora eu digo para as pessoas, Jesus te abençoe, porque elas vão saber que a minha fé não é algo subjetivo, a minha fé é em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então isso define a nossa vida, gente. Isso define a nossa fé. A gente delimita a nossa fé. E quando a gente for falar da nossa fé, ou dar testemunho da nossa fé, nós vamos dar uma direção para as pessoas. Que elas têm que buscar a Cristo, têm que buscar a Jesus. Ou seja, não é uma doutrina e nem uma instituição, é uma pessoa real, verdadeira, e essa pessoa é Cristo. E é dessa pessoa, com todos os seus atributos, que nós devemos aprender. Nós devemos aprender com Cristo. O Rei Jesus manda que nos aproximemos dele para aprender e devemos obedecer-lhe o chamado. Quando respondemos a esse chamado, nossos primeiros passos com Cristo devem ser caracterizados pela atitude de imitá-lo. Andar nos passos de Jesus. Fazer aquilo que ele faz. Viver ou andar como ele andou. É o que diz João. Andar como ele andou. O que é que Jesus faria nessa situação? O que é que Jesus faria naquela situação? Por isso que quando a gente entende isso, fica muito fácil a gente perceber as incoerências dentro do cristianismo. E nos últimos anos a gente tem percebido isso de uma forma aterrorizante, né? O nome de Jesus sendo envolvido e enlameado em um monte de causas profanas, em um monte de guerras, de narrativas, que Jesus jamais se envolveria. Jesus jamais se envolveria. Embora Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele se envolveu sim com os pecadores. Nós vemos Jesus no Evangelho quebrando tabus.
Onde a religião dizia que era para ele estar, ele não estava. Mas aonde a religião não pisava os pés, era lá que Jesus estava. Por isso que eu fico pensando assim, se Jesus estivesse aqui, será que ele viria no culto aqui com a gente? Talvez não. Ele fala assim, não, vocês vão para o culto, eu vou atrás dos meus, que estão perdidos. É tremendo isso, né, gente? Talvez Jesus não viria aqui para a igreja nesse horário, participar do culto com a gente. Talvez Jesus estaria aí, ó, nos becos, nas esquinas, nas encruzilhadas, procurando pessoas necessitadas, carentes, marginalizadas. Isso é o que Jesus nos ensina. Por que é que nós devemos andar nos passos de Jesus? Porque parecer com Cristo é nossa obrigação. Parecer com Cristo é a nossa obrigação. Aí a gente vê pessoas dizendo assim, eu já ouvi muito isso, e já aconselhando a pessoas em processo de reconciliação, dizer assim, meu irmão, minha irmã, você tem que perdoar. Não, quem perdoa é Deus. Quem perdoa é Deus. Como se eu não tivesse obrigação de perdoar, como se você não tivesse obrigação de perdoar. Mas se eu tenho que andar como Jesus andou, então eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Não é uma opção. Ai, pastor, eu não senti ainda. A Bíblia não fala que perdão é sentimento. A Bíblia fala que perdão é decisão. Você deixa a pessoa ir em paz. Quando eu perdoo, eu deixo o meu irmão ir em paz. Eu quebro algo que está nos acorrentando, nos amarrando, e que é doentio e que é nocivo, porque quando a gente nutre o rancor, a gente o tempo inteiro está elaborando coisas ruins na nossa mente a respeito daquela pessoa. Não é assim? Ou só eu que sou assim, pecador? Vocês são todos santos? Não é assim? Quando a gente segura, retém o perdão no nosso coração, a gente fica pensando coisas boas, agradáveis a respeito do nosso desafeto? Claro que não. A gente fica pensando no próximo encontro, o que é que eu vou falar que vai atravessar assim, o coração daquela pessoa como se fosse uma espada. A gente fica pensando isso, a nossa mente é terrível. A nossa mente é terrível, mas o Evangelho diz que nós temos que parecer com Cristo e que isso é uma obrigação, não é uma opção. Professar que estamos ligados a Cristo pela salvação nos leva ao dever de endossar esse testemunho verbal com um estilo de vida que reflete o caráter de Cristo. Tem um exemplo muito bonito de um pastor da nossa denominação, o pastor Jonas Dias Martins. Pastor Jonas Dias Martins foi um pastor num período muito importante da história da nossa igreja, década de 30, década de 40, onde a maioria das igrejas aqui da nossa região, e a nossa região era de Londrina até Bauru, de Bauru até aqui a Alta Paulista e todo o Pontal aqui do Paranapanema. Essa era a região onde não tinha nem estradas asfaltadas e não tinha carro. Pastor Jonas Dias Martins era o único pastor de toda essa região. E ele viajava a cavalo para visitar as igrejas. E tinha igreja que ele passava uma vez por ano. Imagina, tinha fila de gente para casar, tinha fila de criança para batizar, os atos pastorais ficavam tudo acumulados, né? Era a Bíblia de um lado do cavalo e uma espingarda do outro, porque passava no meio do mato, cruzava com um bicho, era arriscado.
E o reverendo Jonas Dias Martins, já no auge do seu ministério, ele terminou seu ministério na primeira IPI lá de Londrina. Quem conta isso é o reverendo Messias Anacleto Rosa, que era o seu fiel escudeiro. O reverendo Messias carregava a mala do reverendo Jonas, e ele diz que em uma visita num hospital, uma criança vindo até o reverendo Jonas parou na frente dele, e ele era bem grandão assim, né? Bem alto, e a criança parou na frente dele, ficou olhando para ele, e depois correu gritando: mamãe, eu vi Jesus. Ele não falou nada. Ele não falou nada. Mas ele era um homem com a cruz. Era um homem escravo do Evangelho. Era um homem comprometido com a palavra de Cristo, comprometido em andar nos passos de Jesus. E aquela criança sai gritando pelo corredor do hospital: eu vi Jesus, eu vi Jesus. Porque parecer com Cristo é a nossa obrigação. Para mim e para você, para todos nós. Se ser como Cristo é um padrão necessário para o cristão, não há uma outra referência, não há uma classe inferior, não há um estágio intermediário. Para quem crê em Cristo, ser como Cristo é um padrão. O teólogo e pastor escocês Ferguson escreveu: simplificando a maturidade, iguala-se à semelhança com Cristo. Nenhum outro padrão pode substituir essa semelhança. Todos os outros padrões são inferiores, alternativas criadas por homens, as quais encobrem o alto padrão que Deus nos apresenta nas Escrituras. É a ideia que, de forma coloquial, a gente ouve com frequência: eu sirvo a Deus do meu jeito. Você já falou isso? Já pensou isso? Já ouviu isso de alguém? Isso não é bíblico. Não dá para servir a Deus do nosso jeito. Ou a gente serve do jeito dele, ou a gente não serve para ele. João diz isso lá no versículo que nós lemos. A gente tem que andar como ele andou, senão a gente não está andando com ele. Simples assim. Simples assim, né? No Novo Testamento, nós cristãos somos chamados várias vezes a seguir a Cristo em nossos caminhos rumo à maturidade cristã. Além de 1 João 2, 5 e 6, que nós lemos, considere os seguintes chamados para sermos como Cristo: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 15. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2, 21. Se não buscamos refletir o caráter de Cristo em nossa própria vida, que direito temos de alegar que somos cristãos? Que direito temos de alegar que somos cristãos? Porque parecer com Cristo é a nossa obrigação. Mas parecer com Cristo também deve ser a nossa paixão. E você vai entender por quê. Na salvação, ao sermos levados a Cristo, percebemos que Ele se torna precioso para nós. Então, quem tem um encontro real e verdadeiro com Cristo, fica impactado por esse processo de transformação. Então, ao conhecê-lo mais e mais, passamos a ser mais parecidos com o nosso Salvador em nosso dia a dia. Décadas após sua conversão, Paulo, um missionário prisioneiro, ainda escrevia cheio de paixão:
para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então Paulo vivia para conhecer a Cristo. Não importava a circunstância, ele estava preso, sendo injustiçado, acusado injustamente de ter colocado fogo em Roma. Nero incendiou Roma, mas os cristãos é que foram culpados. E foram mortos, perseguidos cruelmente pelo governo romano. E Paulo estava preso, e dessa prisão ele não saiu mais, ele foi decapitado, essa foi a sua pena. Ele foi acusado como o mandante, né, o idealizador, o autor intelectual do incêndio de Roma. Ele estava revoltado, deprimido, culpando os romanos e amaldiçoando os seus irmãos em Cristo porque ele foi abandonado na prisão? Não. Ele estava apaixonado por Cristo. Apaixonado por Cristo. E o que ele queria, independentemente da circunstância, era conhecê-lo mais e mais. No início do século XX, Charles Gabriel escreveu uma música evangélica que é o brado que está no coração de cada crente. Esse hino começa com o seguinte anseio: mais parecido com o Mestre eu queria ser. Whitefield, um teólogo, escreveu com uma paixão igual: Cristo nosso exemplo, logo depois de escrever Cristo nosso Redentor. Não há palavras que toquem mais profundamente o coração do cristão do que a palavra da redenção. É a palavra de sabermos que, ainda enquanto pecadores, Deus, em sua imensa graça e misericórdia, providenciou o livramento, nos perdoando de todos os pecados. A palavra do Senhor diz que antes que houvesse qualquer coisa, Ele já havia provido, né? Antes dele dizer haja luz, Ele já havia dito haja cruz. Porque conhecendo a trajetória do ser humano, Ele já havia provido o livramento para a nossa condição de pecado. Por que andar nos passos de Jesus? Porque parecer com Cristo é nosso testemunho. Muito do que o mundo conhece a respeito de Jesus resulta da observação da vida daqueles que alegam estar unidos a Cristo. As opiniões que o mundo tem sobre Cristo refletem as opiniões que as pessoas têm sobre os seguidores de Cristo. Uma vez eu ouvi essa observação da seguinte maneira: alguém disse, antes de uma pessoa que não conhece a Cristo ver a Cristo, ela vai ver você. Antes de uma pessoa que não conhece a Cristo ver a Cristo, ela vai ver você. E o que é que ela vai ver? Seria maravilhoso se ela visse Cristo através de nós, através das nossas atitudes, através, né, do nosso testemunho, do nosso bom testemunho, o fiel testemunho de Cristo, através do nosso exemplo, não é mesmo? Em 1941, um outro estudioso do Novo Testamento, Harrison, escreveu um artigo sobre a primeira carta de Pedro, comentando acerca da necessidade de cristãos do primeiro século imitarem o caráter de Cristo. Naquele tempo, o cânon das Escrituras ainda não estava completo e compilado. O que os descrentes sabiam de Cristo era
não somente o que eles juntavam aos poucos do testemunho verbal daqueles que professavam ser seguidores de Cristo, mas do que viam no cotidiano dos cristãos que eles conheciam. Era essencial que cada crente pregasse com a sua vida, embelezando assim a doutrina e recomendando-a aos outros. Então, ser cristão diz mais a respeito do que é que eu estou vivendo do Evangelho do que simplesmente a adesão de uma doutrina religiosa. Diz muito mais do que é que eu estou vivendo do Evangelho na minha vida do que eu estar atrelado a uma doutrina religiosa. Em nossos dias a Bíblia é muito negligenciada. O resultado é que espelhamos a falta de conhecimento do primeiro século a respeito do Novo Testamento. Mais uma vez, a maior parte do conhecimento que o mundo tem a respeito de Cristo é adquirido ao observar o cotidiano dos cristãos. O cristão atual tem o ministério de oferecer uma constante demonstração em carne e osso do verdadeiro cristianismo. Por outro lado, nada dificulta mais o testemunho da igreja cristã do que a distância entre nossas afirmações e as nossas ações. Então, se num momento histórico o testemunho da comunidade cristã ajudou a fechar até mesmo o cânon bíblico, hoje o testemunho ou o mau testemunho dos cristãos dificulta com que as pessoas queiram conhecer a Cristo e queiram viver o Evangelho. Porque parecer com Cristo é o nosso testemunho, é também o nosso destino. Há um propósito para a nossa vida. Como cristãos, estamos nos dirigindo a um destino que Deus planejou para nós antes mesmo que haja ou que houvesse luz. Paulo escreveu acerca desse destino em Romanos 8. Muitos cristãos encontram grande conforto ao citar Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Infelizmente, poucos crentes têm usado a mesma passagem para descobrir a que Paulo se referia. Quando falou do bem que Deus faz em nossa vida, são exatamente as palavras seguintes do apóstolo que explicam: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Gente, nós estamos numa longa jornada numa mesma direção. Nós estamos numa longa jornada numa mesma direção. E o Evangelho é a nossa doutrina, é o nosso guia. Jesus é o nosso modelo, as atitudes de Jesus. Será que é difícil a gente entender isso? Não é difícil entender, mas é difícil de colocar em prática, não é? Porque parece que a resistência é muito grande. Mas talvez essa resistência seja muito grande porque eu estou mais preocupado comigo mesmo e menos preocupado com Cristo. Quando eu me preocupo com a minha imagem, mais do que com o propósito do meu Salvador, é claro que eu vou negociar a minha fé a cada momento. Será que é conveniente eu agir dessa maneira nessa circunstância? Como é que eu vou ficar? O que é que as pessoas vão pensar de mim? Será que eu não vou ser rude e colocando a minha opinião
discordando daquilo que a maioria concorda, então na maioria das vezes eu não estou dando um fiel testemunho do Evangelho, não estou andando como Jesus andou, porque eu sou egoísta, porque eu estou mais preocupado comigo, com a minha imagem. Se Paulo estivesse preocupado com a sua imagem, jamais ele teria sido a pessoa que ele foi, porque a imagem dele era impecável. Ele era cidadão romano, ele era estudado, ele tinha sua autoridade reconhecida e ele tinha a carta branca do Império Romano para executar as suas ações. Mas ele teve um encontro com Cristo. Cristo o encontrou, Cristo se revelou na vida dele. E ele diz assim, tudo aquilo que eu era, para mim agora é esterco. Acho que todos nós sabemos o que é isso, né? Mas é isso que ele diz. A minha faculdade, a minha cidadania, o meu prestígio, o cargo no alto escalão do governo que eu ocupava, o meu salário. É difícil abrir mão do salário, hein? É difícil abrir mão do salário. Tudo isso eu reputo como perca por causa de Cristo. Porque ele descobriu em Cristo um caminho muito mais excelente do que tudo aquilo que ele já havia vivido. Por que devemos andar nos passos de Jesus? Porque Jesus é o Senhor da nossa vida. Jesus é o nosso Senhor. A palavra de Deus diz que nós fomos tirados, aqueles que creem, foram tirados do império das trevas. Você sabia que você estava no império das trevas? Antes de Cristo? Sabia? Antes de conhecer Cristo? Ou não tinha nem noção? Estava tão bom lá, né? Às vezes nem dá para perceber. Mas a Bíblia diz que a gente estava no império das trevas. E quando a gente teve um encontro com Cristo, nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então nós não fomos tirados do império das trevas para viver sem governo. Nós continuamos submissos e debaixo de um governo bom, justo, amável, abençoador, que é o governo de Cristo. Então nós precisamos tomar essa decisão na nossa vida. Eu quero andar como Jesus andou. Essa deve ser a nossa oração. É fácil? Claro que não. Nós sabemos, pelas Escrituras nós sabemos que não é fácil. Mas eu tenho que progredir nessa missão. Eu tenho que dar um passo a cada dia na direção de ser cada vez mais parecido com Jesus. Porque uma coisa que eu creio, e que as Escrituras nos dão base para isso, é de que quando nós oramos em nome de Jesus, não é a voz do Luiz que chega no céu, é a voz de Jesus. É a voz do Filho amado, né? Em quem Deus tem muito prazer. Jesus mesmo diz, tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Então é Jesus quem nos representa diante do Pai. Então, sendo parecidos com Jesus, nós estaremos cada vez mais perto de Deus e da nossa vida eterna, da nossa vida plena com o Senhor. O que nós vivenciarmos aqui em Cristo é algo infinitamente menor do que a gente vai experimentar na presença de Deus. Então que a gente possa estar convictos na nossa fé e conscientes de que o que Deus espera de mim e de você é nada menos que eu ande assim como Jesus andou. Amém? Vamos orar por isso? Feche teus olhos, coloca a tua vida diante do Senhor. Senhor, diante da tua palavra, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é quem
ilumina a nossa mente, o nosso coração, e a Tua palavra revela que o Senhor nos ama. A Tua palavra revela que o Senhor nos amou de uma vez por todas. E o Senhor se entregou por nós para ser a própria condenação, sendo satisfeita, paga lá naquela cruz. A condenação da humanidade sendo paga lá naquela cruz. E nós queremos ouvir essa mensagem e responder positivamente a tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso, Pai, fala ao nosso coração, tira toda dúvida, todo embaraço, abre os nossos olhos para perceber o quanto nós estamos andando longe de Ti, corrigirmos, ó Deus, a nossa rota, corrigirmos os nossos passos, ajustarmos o nosso caminho, de maneira que a gente venha experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Abençoa cada coração aqui nessa noite, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Quero chamar o presbítero Josimar, ele vai apresentar os nossos candidatos, né, à profissão de fé e batismo nessa noite. Graça e paz, irmãos. Amém. Em nome do Conselho e da Igreja Presbiteriana, peraí que eu estou sem óculos. Novamente. Em nome do Conselho da Igreja Presbiteriana, os candidatos que serão recebidos como membros desta igreja, através do batismo e profissão de fé, eu gostaria que toda a igreja recebesse com muita alegria a nossa jovem irmã Thalita, que vem aqui à frente, e o nosso jovem irmão Caleb. Vamos aplaudir. Isso. Amém. Gente, é uma alegria a gente poder participar desse momento na história de vocês dois, né? Na reunião que nós tivemos com o conselho agora há pouco, nós perguntamos para eles como é que eles haviam chegado até aquele momento, né? Até esse momento, né? E o Caleb disse algo muito importante, muito interessante. Ele disse mais ou menos assim: eu estou aqui porque esse foi o caminho que a minha família me ensinou. E isso diz respeito a quem eu sou, diz respeito à minha identidade. Eu nunca, olha só, Dilma, eu nunca considerei nada diferente para a minha vida. Isso é maravilhoso, né? Nem passou pela minha cabeça, né? Eu falei assim: você nunca foi um desviado, irmão? Ele falou: nunca passou pela minha cabeça algo diferente para a minha vida, né? Então, louvado seja Deus por isso, né? E a Thalita, essa jovem, né? A Thalita tá virando uma chave, né? Ela disse isso: estou virando uma chave, estou ressignificando meus conhecimentos a respeito de Cristo e está vivendo, de fato, uma experiência com o Cristo do Evangelho, né? Com o Cristo do Evangelho, com a palavra de Deus. Então é um momento de muita alegria para nós, de podermos receber vocês aqui. E eu vou fazer algumas perguntas assim, né? Para que fique muito claro, a gente chama isso de pública profissão de fé, porque é uma declaração pessoal. Olha o quanto isso é importante. Uma declaração pessoal e pública, diante de testemunhas a respeito da nossa fé. Então, é uma maneira da gente declarar a nossa fé, mas ao mesmo tempo também abrir a nossa vida para se relacionar com uma comunidade.
E isso é muito bacana. Por isso eu tenho que perguntar se é de livre e espontânea vontade que vocês estão aqui para professarem a fé em Jesus Cristo e receberem, né, no caso da Thalita, receber o batismo. É de livre e espontânea vontade? Sim? Ninguém apontou uma arma, ninguém ameaçou vocês. E eu vou fazer uma pergunta para a igreja que está aqui nessa noite testemunhando. Os irmãos e as irmãs, como membros da Igreja de Jesus Cristo, prometem orientar e instruir nossos irmãos por palavras e exemplo, com amor e oração, ajudando-os a crescer e seguir a Cristo, a fim de que se tornem parte fiel da sua igreja? Sim? Muito bem. Bom, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: recebi todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que vos tenho mandado, e lembrem-se de que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Em obediência à palavra do Senhor Jesus e confiando nas suas promessas, batizamos os que Deus chama como seus discípulos. No batismo, morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Ele para a vida, nova e eterna. Pelo sinal da água e pela atuação do Espírito Santo, somos feitos membros da igreja, o corpo de Cristo, e integrados no ministério de intercessão, reconciliação e compaixão do próprio Senhor Jesus. No batismo, Deus reivindica o seu direito sobre nós, como povo seu, que foi estabelecido pela sua aliança feita conosco. Também, quando nós nos achegamos a Cristo, é como se a luz de Cristo iluminasse a nossa vida e a gente começa a enxergar aquilo que na nossa vida não está tão legal. Quando a gente está num ambiente escuro, a gente não consegue enxergar os detalhes, não é mesmo? Mas quando nós nos aproximamos de Cristo, a luz de Cristo começa a mostrar algumas coisas que não estão bem na nossa vida. Por isso é importante que a gente renuncie o pecado e renuncie todo o mal. Então, de uma maneira simbólica, eu quero desafiá-los a fazer isso nessa noite. No viver sobre a nova aliança, a aliança da graça de Deus, Ele nos confronta com o constante ultimato de escolher a quem vamos servir: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ou os deuses falsos cultuados pelo mundo. Cabe a cada um de nós, portanto, confirmar publicamente esta decisão tomada no íntimo do nosso coração, professar sua fé pessoal em Jesus Cristo e confessar à igreja esta fé na qual batizamos. Pergunto a vocês então, Caleb e Thalita, vocês renunciam o mal em todas as suas formas e o seu poder no mundo? Sim? Renunciam os caminhos do pecado que os separam de Deus? Sim? Muito bem. Agora vocês afirmam, vocês aceitam a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Comprometem-se a seguir a Jesus Cristo com fidelidade, obedecendo a sua palavra e testemunhando sempre o seu amor? Sim. Vocês prometem perseverar na doutrina e na comunhão da igreja, no partir do pão e nas orações? Sim? Muito bem. Nós vamos orar pela vida dos nossos irmãos, pela
pela fé que eles acabaram de professar, e faremos isso em gratidão a Deus. Eu gostaria de pedir que a igreja se colocasse em pé, estendesse a sua mão direita para cá, num sinal de bênção sobre a vida do Caleb, sobre a vida da Tálita, e na sequência nós passaremos ao ato do batismo. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do Caleb. Obrigado, Senhor, porque desde pequeno ele recebeu a tua palavra. E desde pequeno ele cresceu num lar que vive a tua palavra. Obrigado porque ele chega à adolescência sem nenhuma dúvida. E isso é maravilhoso. Nós entendemos, ó Deus, que o Senhor tem falado verdadeiramente ao seu coração. E nós te agradecemos pela vida do Caleb. Senhor, nós te agradecemos pela vida da Tálita, que o Senhor chamou. Teu Espírito Santo vem falando com ela. E ela tem atendido ao seu chamado. E ela tem retomado o seu caminho. Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida da Tálita e que ela possa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor e que ela seja plena da tua vontade. Nós te louvamos, ó Deus, pela profissão de fé dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Caleb, fica aqui do ladinho um pouquinho agora. A Tálita, agora os irmãos podem se assentar, que eu acho que vai facilitar para que todos possam ver. Deixa eu mudar de lado aqui. A Tálita também vai ser submetida ao batismo. E nós vamos passar ao ato do batismo nesse momento. Nós batizamos por aspersão. Nós entendemos que a fórmula bíblica do batismo é com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vamos... não tem limpador de para-brisa, né? Gente, quem quiser tirar fotos, pode chegar mais perto. Esse é um momento imperdível. Vira assim, ó. Isso. Vai molhar um pouquinho. Tálita, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não deu muito não, tá bom. Amém, gente. Que coisa boa. Caleb, volta pra cá. Tinha um lencinho ali, mas não consegui usar não, Rô. Esse negócio de segurar o microfone é um problema. Gente, nós queremos também entregar para eles um certificado, que é um registro, né, desse ato. E o Caleb pediu que toda a família dele venha à frente para entregar o certificado. Todo mundo é culpado. Todo mundo aí é culpado dele chegar até esse momento. Aí vocês podem ficar do ladinho dele ali para tirar fotinha. E a Tálita pediu pro tio Tom. Tio Tom. Tá aqui já, presente. Fica à vontade, pode entregar. Chega um pouquinho mais pro meio. Que coisa boa, né, gente? Amém, amém. Vocês podem se assentar. Deixa o fotógrafo terminar o trabalho dele, né? A gente espera. Isso. Obrigado, Tom. Satisfação. Vocês podem se assentar. Depois nós já vamos passar a celebração da ceia e nós queremos dar prioridade para os nossos irmãos que foram recebidos hoje. Então a primeirinha da fila já vai ser a Tálita e na sequência o Caleb, né? Eu quero novamente agora contar com o auxílio da mesa diaconal
Nós celebramos a ceia crendo que Jesus está presente. Nós cremos que Jesus é o oficiante, é Ele quem nos convida. E para a gente entender o significado da ceia, a gente vai retomar a mesma advertência que o apóstolo João fez. Se alguém se considera cristão, tem que andar como ele andou. Então a ceia para nós não é um mero memorial e ela também não é um sacramento que tem elementos mágicos. Pelo contrário, as Escrituras dizem que aquele que come e bebe sem discernir o corpo... Vou dar um exemplo muito simples. O que é não discernir o corpo? É não passar por esse processo. A Thalita está sendo discipulada semanalmente desde o começo do ano. Semanalmente. Encontros regulares, né? Ou seja, mergulhando, imergindo no conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Discernir o corpo significa, por que é que eu estou fazendo isso mesmo? O que é que representa o pão? O que é que representa o cálice? O que é que representa eu me apropriar desses elementos no ponto de vista cristão? Quando Jesus convida os seus discípulos, ele os olha nos olhos. E as Escrituras dizem que os nossos olhos são a porta da nossa alma. Então, quando Jesus nos olha nos olhos, ele vê o que está dentro de nós. Mas eu não tenho como saber o que está dentro de você. Só quem pode saber é você e Deus. É por isso que eu não me arrisco a dizer você pode e você não pode. Não sou eu que sou o dono da mesa. A mesa não é da Igreja Presbiteriana Independente do Ana Jacinta. A mesa é de Jesus. A mesa é de Jesus. Então, quando você vir aqui à frente, você não vai olhar para mim. Saiba que é Jesus que está olhando para você. E o olhar dele é de amor, o olhar dele é de misericórdia, o olhar dele é de desejo de que você tenha uma vida transformada, uma vida boa, abundante. O olhar dele e o convite que ele faz é: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele sabe o tamanho do seu fardo. Ele quer que você deixe o seu fardo aqui, aos pés da cruz. Mas ele quer também que você tenha uma vida diferente, uma vida nova, uma vida que expresse o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com Cristo. Nós vamos ficar de pé novamente. Nós vamos ter um cântico que vai nos auxiliar nesse momento de reflexão e de participação da ceia. E eu quero convidar a Thalita, ela acabou de voltar, mas eu vou chamar ela aqui de novo. O Caleb também aqui de novo. E eu vou pedir ao Dequinha e a Cidinha, depois que a gente orar, que eles sejam os primeiros a serem servidos, né? Completando esse ciclo tão importante na vida deles. E na sequência nós vamos vir pelo corredor do meio. Aqueles que vão participar da mesa vão vir pelo corredor do meio e vão passar pelos nossos irmãos que estão servindo e vão retornar pelas laterais, ok? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor é fiel. Te agradecemos porque o Senhor nos ama e o Senhor deu a sua vida lá na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Porque não há nada mesmo em nós mesmos que possa nos redimir, mas o Senhor pode. O Senhor é quem nos salva, o teu sangue é quem nos purifica. O Senhor é quem nos chama para estar perto de ti na eternidade. Por isso, nós te agradecemos
pelo pão, pelo cálice. Nós consagramos esses elementos de maneira que eles tenham um significado especial na nossa vida, e especial na vida da Tálita, especial na vida do Caleb, e que em torno da mesa a gente possa andar assim como o Senhor andou. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o Senhor, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Nada de velha aliança. A velha aliança está doente. Paulo diz que a lei estava enferma, porque não podia salvar. A nova aliança é a aliança da salvação. Esse é o cálice da nova aliança. Bebei dele todos. Fazei isso em memória de mim. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça, é pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve e aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Da cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve e aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Yeah.
que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Obrigado, Senhor, pelo privilégio. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Temos um ato ainda. Vou passar a palavra para a Dalila. É tradição da nossa igreja, né, de praxe, quando as crianças nascem aqui na nossa igreja, elas ganham uma Bíblia. As crianças que nascem são educadas, criadas aqui, se batizam. E nós temos 2 crianças na nossa igreja que não receberam a Bíblia quando elas nasceram. Na verdade, o Heitor, porque quando ele nasceu, ele não tinha chegado ainda, e ele foi batizado ano passado. E aí eu queria chamar o Heitor. Vem, Heitor! Aqui na frente, uma Bíblia. E a Helena, que esses dias dedou para nós que ela não tinha Bíblia. E a Helena nasceu aqui na igreja, já foi batizada e não tinha Bíblia. Falei, como, Helena? Vem aqui, Helena, para você ganhar a sua Bíblia. Então, isso é comum das famílias da igreja, nós darmos um presente que é o mais importante, que é a palavra de Deus, e eles não tinham. Então, a gente tem que fazer justiça. Tá bom? Isso fica um convite, um motivo para vocês, família, visitas que estão na nossa igreja hoje, para vocês fazerem parte dessa comunidade, para vocês se comprometerem, inclusive trazer os seus filhos, serem batizados, professos aqui, para criarem os seus filhos sendo educados na palavra de Deus. Eles têm lido, vocês viram que a Helena falou o versículo hoje, eles têm lido e decorado a palavra do Senhor todas as semanas. E isso tem sido uma bênção na vida deles. Esse aqui é seu, Helena. Seu, Heitor, a Bíblia. Que foi? A foto? Que foi? Olha lá o Heitor. Perto da Dalila aí, da Helena. Um presente, Heitor. Muito bom. Muito bom, gente. Eu quero agradecer assim por atacado, tá? Atacado, todos que estão nos visitando. Foi muito bom mesmo ter vocês aqui, a presença de vocês, uma alegria. E dizer para vocês que a igreja está com as portas abertas e sempre que vocês tiverem oportunidade, venham nos visitar, ok? Vamos ficar em pé mais uma vez, nós vamos receber a bênção e vamos ter oportunidade ao final de cumprimentar nossos irmãos que foram recebidos nessa noite, cumprimentar os nossos visitantes que estão aqui com a gente. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, seja com a tua vida, meu irmão, minha irmã, e com todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre. Amém.